Salve, salve vocês que se ligam no Cruzeiro Esporte, sejam bem-vindos, bora já deixar o likezão no vídeo, rapaziada, e se inscrever no canal, ajude a Cruzeiro Esporte a bater a marca dos 100 mil inscritos o mais rápido possível. Olha só, galera, quando eu sentei aqui, o objetivo desse vídeo era gravar mais um pós-jogo aqui pelo canal Cruzeiro Esportes, né, comentando o jogo entre Cruzeiro e Ceará, só que um turbilhão de coisas aconteceram logo quando a partida acabou, como vocês já devem estar sabendo, então isso aqui não será um pós-jogo, nós vamos comentar de fato o momento, tudo que o Cruzeiro vem passando. Logo quando o jogo acabou, né, os jogadores foram para o vestiário 0-0, né, o Rogério Ceni fez as suas escolhas, montou o seu time, colocou em campo, fez algumas alterações, substituições que inclusive eu não concordo durante o jogo. Em um momento que o time estava jogando bem, de repente ele fez uma alteração que ao meu ver não era ideal, tá? Mas isso nós vamos deixar para um outro momento. E aí o Rogério Ceni veio, deu a sua coletiva bacaninha, tal, tranquilão, e depois o Ceni voltou para o vestiário. E aí nesse momento, quando ele volta, né, ao que já foi colocado em público aí para todo mundo através da imprensa, o Dedé teria falado com ele, né, que não era momento de deixar o Thiago Neves, o Edilson de fora, né, porque são jogadores importantíssimos, que é importante resgatar o futebol desses jogadores. Acontece que esses jogadores que foram citados, não foi o Rogério Ceni que optou de repente por colocá-los de fora, de dar menos oportunidade, ou esses jogadores, o Thiago Neves, o Edilson, eles passaram a render menos quando o Rogério Ceni chegou, ou eles já não vinham apresentando um bom futebol desde que o Mano Menezes já estava aqui no Cruzeiro. E outra coisa, por que esses atletas no meio de uma temporada estão tendo a necessidade de fazer uma intertemporada para recuperar a sua parte física, né? Então, ao invés de, no meu modo de ver, né, o Cruzeiro ter que resgatar o bom futebol, resgatar a alegria de jogar, resgatar o bom ânimo desses atletas, não deveria ser ao contrário. Não deveria partir deles, falar, opa, já estou com uma idade avançada, já estou assim, já estou assado, então eu tenho que me cuidar mais, eu tenho que treinar mais, eu tenho que fazer mais parte física, eu tenho que me doar mais. Nesse momento dificílimo que o Cruzeiro está fazendo, igual o Thiago Neves gosta muito de falar nas coletivas, que ele é um dos jogadores mais importantes do elenco, que bom que ele se enxerga assim. Então, se ele é realmente um dos jogadores mais importantes do elenco, seriam esses mesmos jogadores que tinham que colocar a mão na consciência e ser exemplo para os demais atletas, no sentido de seriedade, de comprometimento, né, de bem-estar físico, de zelo dentro e fora de campo, né, e não fazer ao contrário. E aí o seguinte, quem escala, gente, é o técnico, quem escala é o treinador. E num período curto que o Rogério Ceni já está aqui, olha quantas vezes ele já foi, já contradizeram o Rogério Ceni abertamente. Embora eu ache o seguinte, o Rogério Ceni, quando ele aceitou vir para o Cruzeiro, ele tinha noção que o Cruzeiro passava por um mau momento. Mas depois que ele chegou, é que ele foi descobrir que o buraco era muito mais embaixo, né? Com uma diretoria que hoje completamente desorganizada, envolvida em acusações, né, com Polícia Federal, envolvendo dinheiro, envolvendo desvio de dinheiro, envolvendo favorecimento, envolvendo tantas coisas que a gente não gostaria de ver o nome do Cruzeiro envolvido. E aí o Rogério Ceni chegou em meio a tudo isso e, a meu modo de ver, um cara com um bom caráter, um cara com vontade de trabalhar, um cara com vontade de mostrar serviço, que enxergou no Cruzeiro uma oportunidade de crescer o seu trabalho, de colocar as suas ideias em prática, mas quando chegou aqui, viu um cenário completamente diferente do que ele esperava. E aí naquela coletiva que ele deu uns dias atrás, dizendo que ou as coisas iam mudar, ou ele teria respaldo para poder fazer as coisas que ele gostaria de fazer, ou ele teria que pedir pegar o bonezinho dele e sair. Palavras do próprio Rogério Ceni. E aí depois, na outra semana, nós tivemos o Marcelo de Jean, diretor de futebol do Cruzeiro, indo lá dando a coletiva falando, olha, perdão, o Rogério Ceni tem total apoio e total respaldo da direção do clube para poder fazer as mudanças que ele quiser. Só que o que me parece é que no discurso isso está sendo uma coisa, mas na prática tem sido completamente diferente. Porque quando determinados jogadores não são titulares,
não são relacionados para o jogo, uma outra parte desse mesmo grupo de atletas fica fazendo beicinho, né? Como foi o caso do Dedé na coletiva que ele deu semana passada, dizendo que é o momento de resgatar o Edilson, é momento de resgatar o Thiago Neves. Tudo bem, eu concordo, mas o seguinte, é mais importante agora a gente resgatar o Thiago Neves ou a gente salvar o Cruzeiro de cair para uma segunda divisão? E digo mais, quem que tem que ter o maior interesse próprio de se salvar, de resgatar o seu bom futebol, é ele mesmo. É o próprio Thiago Neves, é o próprio Edilson, é o próprio Robinho, todos os jogadores do Cruzeiro. Ninguém mais tem que ter esse interesse de querer resgatar o seu bom futebol do que a própria pessoa. Aí então, se determinado jogador não for relacionado, o outro grupo vai fazer beicinho, vai ficar tumultuando os bastidores ali do clube. Eu não concordo com isso, acho isso erradíssimo. Inclusive, se essa reunião que a gente está tendo aí à tarde agora na Toca da Raposa selar mesmo aí a demissão do Rogério Ceni, vai ser a primeira vez na história que um técnico do Cruzeiro vai ser demitido, onde a maioria absoluta da torcida quer que ele continue. Porque o torcedor do Cruzeiro enxergou, ainda que com alguns erros de escalação ou de substituição, que o Rogério Ceni é um cara de caráter, um cara de valor, um cara que está querendo fazer algo diferente pelo Cruzeiro. Né? Que ele entende o tamanho do time que ele está. Só que ninguém colabora. E aí, quando acontece uma situação igual essa, onde vem um Dedé, um outro tempo atrás, né, o Thiago Neves se posicionou, ao meu modo de ver, o papel da direção do clube, o papel do Itair Machado, o papel do Wagner Pires, era de chegar e falar, ó, quem manda é o treinador. Se o Rogério Ceni falou que tá fora, tá fora. Não tá satisfeito. Não, então senta aqui, vamos fazer sua rescisão e vai com Deus. Só que o que parece é que é completamente diferente. Né? Inclusive o Pedro Rocha, aí, que é o repórter da Globo, ele noticiou hoje, lá soltou nas suas redes sociais, que é exatamente ao contrário que está acontecendo. Né? Que o Itair tem uma relação boa com esses jogadores, com o Thiago Neves, com o Edilson, e que a defesa está saindo para o lado dos atletas e não para o lado do treinador. E aí, eu me coloco no lugar do Rogério Ceni. E aí? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu não colocar fulano, ciclano faz bico. Se eu quiser mudar aqui, eu não posso porque eu vou perder o apoio da direção. Então o que eu estou fazendo aqui? Né? Então é uma situação complicada que se encontra o Rogério Ceni. E digo mais, amanhã é representação do Cruzeiro na Toca da Raposa, na parte da tarde, e eu espero do fundo do coração que amanhã a gente tenha uma coletiva do Itair Machado, uma coletiva do Wagner Pires. Né? A gente tem visto que nos últimos momentos, eu não estou aqui desfazendo do profissional e nem da competência do Marcelo de Jean. Tá? Porque foi um grandíssimo jogador no Cruzeiro e também é um grande profissional que trabalha no clube. Mas esse é um momento que a imprensa, que os torcedores, eles querem ouvir o Itair, eles querem ouvir o Wagner Pires, para poder saber o que está acontecendo, né? Se essas conversas de vestiário são isso mesmo, se o clube vai sair em defesa dos atletas ou se o clube vai sair em defesa do treinador, né? Se está havendo mesmo essa situação que agora um treinador não pode tirar mais jogador A ou tirar jogador B porque o jogador C vai ficar chateado porque tirou o jogador A. Isso não pode acontecer jamais no elenco igual o Cruzeiro. E eu volto a dizer, mais importante do que o Cruzeiro resgatar o futebol de jogador A ou jogador B, é o jogador A ou jogador B ter a consciência que ele está vestindo uma camisa pesada como a do Cruzeiro e que deve partir dele a vontade de recuperar o seu futebol, de se preservar fisicamente, de se preservar nas redes sociais, de parar de ficar postando postagens que dá um duplo sentido, que faz com que o torcedor entenda a situação de um lado diferente, colocando o que a gente está vendo em campo, a amizade acima da instituição, e isso não pode acontecer de forma alguma. Então espero que amanhã nós tenhamos o Itair Machado, nós tenhamos um Wagner Pires explicando isso para a imprensa. Aí é capaz que a gente chega lá amanhã, de repente, vê um menino do Sub-20, bota lá um Ederson para poder fazer a coletiva. Temos que parar com isso, gente. Não, o Cruzeiro não está no momento do pessoal ficar se escondendo, não.
Não é aquele negócio de que eu apareço, eu falo, então vamos botar a cara e vamos falar pro torcedor o que está acontecendo. Ó, o Rogério Ceni vai sair porque a gente realmente quer, a gente acredita que o Thiago Neves tem condições aí de tirar o Cruzeiro dessa situação. Não, o Rogério Ceni vai ficar e os outros jogadores vão ter que entender que tem uma hierarquia aqui que acontece no Cruzeiro. Ó, o Rogério Ceni saiu e quem vai vir agora vai ser o fulano de tal, e com esse cara vai ser da forma que ele imagina que as coisas têm que ser, ou não, os jogadores vão mandar. Porque tá uma zona. Tá uma zona. E já tem muito tempo que a diretoria não aparece para falar absolutamente nada com o torcedor. Nada. A gente teve, volto a dizer, coletivas na semana retrasada, se não me engano, do Marcelo de Jean. Mas eu estou falando aqui é o Wagner Pires, que é o presidente, e o Itair Machado, né, que é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que quem faz mesmo as coisas acontecerem ali por trás, né, que são os homens fortes do Cruzeiro. É esse pessoal que o torcedor quer ouvir eles falando nesse momento. Olha a situação do Cruzeiro, 19 pontos apenas, e nós já estamos no retorno do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar aí agora, né, o desenrolar das coisas, se o Rogério Ceni vai ficar mesmo, se o Rogério Ceni vai sair, embora eu acho que ficou uma situação insustentável para o Rogério Ceni, e eu fico triste com isso, porque acho que é um cara sério, acho que é um bom profissional, e só que infelizmente veio parar no Cruzeiro num momento trágico. E o papel do torcedor nesse momento é exatamente esse, é continuar cobrando e cobrando cada vez mais que as respostas sejam dadas. Porque não dá para o Cruzeiro ficar nessa situação e não aparecer ninguém para dar uma justificativa. O Cruzeiro é um time gigante. Parem de ficar se escondendo atrás da imagem do Cruzeiro, porque se está insustentável tanto de repente para o Rogério Ceni quanto para a direção, então tem a liberdade de repente deixar outras pessoas virem, né, tentar fazer um trabalho novo, ou se acha que tem condição de continuar o trabalho, tem que vir botar a cara a tapa, tem que vir sentar numa coletiva, tem que conversar com a imprensa, tem que falar o que está acontecendo, tem que falar o que pensa que vai fazer, como que vai sair dessa situação, porque a impressão que dá hoje é que o Cruzeiro é um barco à deriva, que ninguém está nem aí, cada um faz as coisas que querem e que fica por isso mesmo. Triste. Mas o Cruzeiro não vai cair não, se Deus quiser. Valeu, rapaziada. Tamo junto.